Eu vou primeiro fazer uma apresentação da minha participação como ministro da Saúde, como foi aqui o senador Humberto Costa. Na minha gestão, economizei 5 bilhões de reais, justamente questionando contratos, questionando a forma de compra de medicamentos de alto custo no governo federal. Desses 5 bilhões de reais, 3 bilhões e 700 foram exatamente na compra de medicamentos. Fui ministro do governo Temer de 2016 a 2018, quando me desincompatibilizei para concorrer à eleição de deputado federal. Aqui nós publicamos um site, àquele tempo, eu estou falando isso para o contexto da explicação da Global Saúde, com todos os preços que nós praticávamos, um site de acesso público, para que os fornecedores pudessem nos oferecer mais barato do que o Ministério ia comprando esses medicamentos. Na alfapoetina, nós reduzimos 120 milhões em uma compra. No micofenolato de sódio, 54 milhões em uma compra. No adalimumab, 34%, sofosbuvir, 40%, são medicamentos que o Ministério compra em grande quantidade. Tracolimos, 122 milhões de economia. Spinraza, que é um medicamento de alto custo, um desses que nós estamos tratando, o colizumab, também 50% nós conseguimos reduzir o preço de um medicamento que tem patente que só tem um vendedor. Então, uma luta muito grande. Compramos ambulâncias para a renovação do SAMU. Nosso objetivo sempre foi salvar muitas vidas. E fiscalização. Esta planilha que está aqui é do DenaSUS. Eu mandei o DenaSUS em todas as pessoas que tinham uma liminar de Solires, casa em casa, para verificar. E aí vocês veem, 28 não foram localizados, 5 não residem no endereço, 6 recusaram prestar informação, 13 faleceram, mesmo com o medicamento disponível. Então, há também uma grande... A Polícia Federal, eu coloquei para apurar isso, porque há um grande conluio de associação de portadores da doença com escritórios de advocacia para assaltar o erário brasileiro. No Solires, fizemos uma economia de 220 milhões. Acordo com o Conselho Nacional de Justiça nos permitiu ainda ser mais eficientes no combate à judicialização, que custa 7 bilhões por ano para os brasileiros. Vejam bem isso, senador Renan. 108 pacientes desistiram da sua liminar. O paciente tem uma doença, ele vai à justiça, pede uma liminar para ter o medicamento que custa R$1 milhão por ano, Eduardo Braga. E aí, quando a gente manda fiscalizar, ele desiste da liminar. Obviamente que tem fraude nesse processo. 108 desistiram de liminares, né? Então, eu sou presidente da Frente Parlamentar da Indústria Pública de Medicamentos desde 2015, antes de eu ser ministro, por conta do Tequipar do Paraná, que é um instituto de tecnologia, que eu quis apoiar. Está aí uma reunião desta Frente Parlamentar com o ministro Mandetta, com o ministro Pazuello, com o ministro Queiroga, né? Nós sempre fizemos, todas essas agências estão, as fotos estão na agenda do Ministério. O presidente... Aí vem a situação do Luiz Miranda. Finalmente vem aqui o Luiz Miranda, faz um teatro aqui e fala que o presidente falou meu nome. Claro, ele, Luiz Miranda, levou ao presidente a minha fotografia numa matéria do caso Global. E provavelmente é a este fato que o presidente se referiu. Mas eu vou ser correto aqui e agradecer ao deputado Luiz Miranda, porque ele deu muitas entrevistas, ele deu muitos depoimentos, ele foi na Polícia Federal e em todas as falas do Luiz Miranda, ele diz, o presidente perguntou se o Ricardo Barros estava envolvido na Covaxin. Nunca afirmou. Da Global, obviamente, porque ele levou para o presidente a minha foto com a matéria da Global. Mas da Covaxin, em todos os depoimentos do Luiz Miranda, o presidente perguntou a ele. Vamos ao vídeo. Ele olha para as matérias que a gente leva da Global, tem o rosto do Ricardo Barros, fala assim, esse cara de novo... Vocês sabem me dizer se o Ricardo Barros está envolvido com isso? E óbvio que nós levamos para o presidente informações técnicas. Nós não estávamos acusando uma pessoa. Então, eu agradeço ao Luiz Miranda, porque todos... Isto aqui é a transcrição da fala dele na Polícia Federal, né? Ele fala de novo, vocês sabem me dizer se ele está envolvido no caso Covaxin? Né? E eles disseram que não. E todas as pessoas que vieram depor aqui também disseram que não. Todos que trataram do envolvimento. E o presidente colocou sua posição dias atrás, não é a entrevista de hoje do presidente.
Até o momento eu não tenho nada contra o Ricardo Barros. Tanto é que eu não afastei da liderança do governo. Eu não posso, por denúncias, afastar as pessoas. Tem que ter realmente alguma materialidade nessa denúncia. E até que se prove o contrário, o Ricardo Barros continua no meu governo, ele continua tendo credibilidade para tratar de assuntos nossos dentro do Parlamento brasileiro. O combate à corrupção está no DNA do governo Bolsonaro. O presidente criou, já no Ministério da Saúde, lá em 17 de maio de 19, com o ministro Mandetta, a Diretoria de Integridade. E os outros ministérios, todos têm núcleos de integridade, e agora o presidente anunciou o sistema de integridade do governo. Então, começa essa versão de que o presidente falou que eu estava envolvido no caso Covaxin, e que o presidente deveria desmentir. O presidente nunca afirmou e não tinha como desmentir o que ele não afirmou. Eu acho correto que o presidente não se dirija ao deputado Luiz Miranda, porque o deputado Luiz Miranda fez uma quebra de confiança no relacionamento com o presidente. Mas o presidente nunca afirmou que eu estava envolvido no caso Covaxin. Ele perguntou. E aí, todas as falas do Luiz Miranda são nesse sentido. Não há nenhuma em que ele de vir tenha colocado de forma diferente. Aí, para confirmar essa narrativa, que não é verdadeira, foram se tentando criar fatos que me envolvessem. Está aí a questão da Regina Célia. Quem nomeou Regina Célia fiscal de contrato foi o ministro Marcelo Castro. E eu mantive no meu governo com um salário um pouco menor, e ela até hoje é fiscal de contrato de todos os ministros que passaram lá. Então, ela disse aqui que não me conhece. Aí veio o tal Roberto Dias. Olha como é que a imprensa trata o assunto. Indicado de Ricardo Barros pediu propina. E muitos senadores aqui repetiram esta narrativa. Ele não é meu indicado. Ele é indicado do deputado Lupion. E veja bem, quando o Mandetta fala que pediu a indicação por Lupion, disse por quê? Num esforço de Mandetta para tirar as áreas sensíveis do Ministério de indicados do PP. Portanto, nós não temos ninguém lá. Vocês vão chamar todo mundo aqui e todo mundo vai dizer que não. Porque esta é a verdade, esse é o fato concreto do que nós estamos vivendo. Está aí o deputado Abelardo Lupion, que indicou o Roberto Dias, que eu considero pessoa correta, assim como o ministro Mandetta diz que ele sempre teve uma pessoa correta. Eu também nunca, em nenhum dos momentos, vi ele envolvido em qualquer outra questão. Aí veio a história da emenda do líder do governo que possibilitou importação do Covaxin. Não possibilitou nada, tanto que não resolveu, nem para a Sputnik. O presidente Omar Aziz tinha pedido a Rússia e a Índia. A Rússia não resolveu, a Sputnik, e a Índia também não resolveu. E vários outros senadores e deputados fizeram emendas, e nós colocamos no final 11 países nesta lei. Todos esses parlamentares, o irmão do relator, Renildo Calheiros, colocou 6 deputados do PCdoB, porque era interesse da Fiocruz, que estava negociando com a Índia, e todos eles com a mesma boa intenção. E o senador Randolph está aqui, foi o relator e acatou as emendas. Naquele momento, todos nós sempre trabalhando, e eu até hoje, para que o Brasil tenha mais vacinas, vacine mais rapidamente as pessoas e nós possamos voltar à normalidade. Então, vejam como era o contexto daquele momento em que a emenda foi apresentada. Pode passar o vídeo do senador Randolph. Autorização para as vacinas, para a Sputnik e para Covaxin. Essas 2 vacinas já têm autorizo em outros países. Nós não podemos tratar tempos de guerra com os mesmos parâmetros de tempos de paz. Eu apelo à Anvisa o quanto antes possível, de imediato. Muito bem. Todos nós no mesmo espírito de colaboração com o país. A ineficácia da lei não serviu para nada. Não teve nem Covaxin, nem Sputnik e nem mais nada. Então, como se aquela emenda fosse a solução. Minha, as dos outros não. Todo mundo fez de boa intenção, só eu que fiz de má intenção. Muito mal colocado esse contexto. Aí está aqui a programação do Ministério da Saúde de vacinas em 12 de março de 21. Tem lá 20 milhões de doses da Covaxin e 10 milhões de doses da Sputnik, que nós não compramos. 30 milhões de doses, são 15 milhões de brasileiros que podiam estar imunizados em março, abril e maio. Quantas mortes teríamos evitado, senador Flávio Bolsonaro? Quantas internações de UTI, quantas internações hospitalares, quanto sofrimento podíamos ter economizado se tivéssemos comprado as vacinas que o governo contratou, mas que a Anvisa não quis liberar
embora estejam sendo usadas em diversos outros países. Aí vem outra notícia, Ricardo já ameaçou enquadrar a Anvisa para aprovação do Covaxin. Outra mentira. Eu enquadrei a Anvisa, efetivamente, quando apresentei um projeto que suspendia a exigência de fase 3 no Brasil, um PDL, e no mesmo dia que eu apresentei o PDL, a Anvisa se reuniu e retirou a exigência, entendeu que eu estava certo na minha posição. E temos também a questão dos intermediários. Aqui se fala muito de intermediário. Por que tem intermediário? Porque a Lei 8666 exige, está lá, devendo ter representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativo ou judicialmente às empresas estrangeiras que não funcionem no país. Então, a Janssen tem Janssen do Brasil, Johnson & Johnson do Brasil, a Pfizer tem Pfizer do Brasil, a AstraZeneca tem a Fiocruz, a Coronavac tem o Butantan, mas e as que não têm? As que não têm são obrigados pela lei a nomear um representante no Brasil para tratar dos seus assuntos. E por isso é que tem as empresas que foram escolhidas pelos fabricantes para representá-las no Brasil. Não tem esse negócio de intermediário. É representante legal exigido por lei. Bom, aí entra a situação da Global. Na Global, senador Humberto Costa, a Global ganhou uma chamada pública de compra de medicamentos para doenças raras. A Anvisa nega a licença de importação para ela, dizendo que tem um representante exclusivo do laboratório que só pode dar licença para esse representante. A Global entra na justiça, ganha uma liminar, a Anvisa não cumpre. A Global entra na justiça de novo, ganha outra liminar, a Anvisa não cumpre, atrasa em mais de um mês a autorização de importação dos medicamentos, portanto, a Anvisa tem culpa no atraso dos medicamentos. A AGU entra contra a Anvisa, ganha liminar, aí, finalmente, a Anvisa libera a licença de importação. Aí, a Global faz uma entrega parcial de medicamentos e não consegue entregar o resto porque o fabricante proibiu os distribuidores no resto do mundo de vender para ele como ele tinha pré-contratado. Então, descumpriu-se o prazo de entrega já depois que eu saí do Ministério. Eu saí do Ministério em abril para concorrer à eleição e depois é que venceu o prazo de entrega dos medicamentos. Portanto, as medidas tomadas para suprir essa falha da Global foram do ministro sucessor. Aí fez-se um acordo com a Global, acho que deste já, não sei qual ministro que fez, para a devolução dos valores, ela já devolveu 2.800.000, e chamou-se a segunda colocada, a Sanofi, que é a dona da patente. A dona da patente também atrasou a entrega dos medicamentos. Então, essa narrativa do atraso de entrega de medicamentos tem culpa da Anvisa, tem culpa da Sanofi, tem culpa também da Global, mas a Global sempre esteve ganhando na justiça o direito de exercer o contrato. Portanto, o contrato não podia ser encerrado porque estava sob júdice. O Tribunal de Contas da União fala aí da forma de pagamento, poderá ser antecipado ou postecipado a critério da administração. Esse é o documento que mostra a entrega parcial de Aldurazime e Fabrazime. São dois medicamentos daqueles que foram comprados da Global. Ela entregou uma parte, tem uma narrativa insistente de que não entregou nada, não é verdade. E foi feito Depois, em 2019, aqui estão os pagamentos que a Global fez, devolvendo uma parte do dinheiro já, e depois está aí a liminar deferindo a autorização para dar licença de importação para a Global. Aí a Anvisa, essa é a ação que a AGU ganhou, aquela era da Global, e isso aqui é uma resolução da Anvisa, senador Fernando Bezerra. Em 2019, no ano seguinte, a Anvisa se convenceu de que ela estava errada. Perdeu na justiça em todas as instâncias. Aí ela mudou a sua portaria e disse: não precisa mais de autorização de importação para cumprir medida, medicamento de ordem judicial. Tudo não precisava ter acontecido se a Anvisa tivesse antes entendido que era essa a regra que tinha que ser cumprida. Ricardo Barros tem último encontro com o dono da Precisa em Ministério. É verdade, ele não veio depor ainda, mas está aqui a confirmação. Agora uma correção. Na nota da defesa de Francisco Maximiano, lida agora há pouco, nós dissemos que o último contrato de Maximiano com o deputado Ricardo Barros aconteceu há mais de 3 anos.
Na verdade, foi o último contato e não contrato. Pedimos desculpas pelo erro. Vocês vão receber aqui o senhor Maximiano e ele vai explicar que não falou comigo sobre Covaxin nenhum dia e nenhum momento. Aí vem a VTC-Log, aí me colocaram, bom, já não deu nada aqui, vamos tentar em outra situação envolver o ministro Ricardo Barros. VTC-Log, eu, quando assumi o Ministério, tinham 15 contratos de logística. Sumiu um medicamento, você fala de quem? De quem pegou no porto e entregou no depósito, de quem pegou no depósito e transportou para o outro, de quem levou até o... Não tinha quem responsabilizar. Encomendei um estudo no IPEA. O estudo no IPEA mostrou que haveria 20% de redução de gastos se nós centralizássemos a logística, que acabou sendo em Guarulhos. Os Correios não puderam participar, porque o TCU não permitiu, dizendo que essa parte de logística não fazia parte do seu monopólio. E vem depois a estudo do IPEA, vem o elogio do TCU ao modelo que foi estabelecido, né? E também eu não contratei a VTC-Log. A VTC-Log foi contratada 90 dias depois que eu deixei o Ministério, né? Então, está aí os elogios do Tribunal de Contas, né? A VTC-Log foi contratada depois que eu saí do Ministério, né? Eu fui ao STF para ser ouvido aqui na comissão, não consegui, que eu queria ser ouvido antes do recesso, para não ficar com esta versão inverdadeira, mentirosa, sendo repetida várias vezes. Até ontem tinha repórter falando que o presidente falou que eu estava envolvido. Ele nunca falou isso, né? Segundo o Miranda, né? Porque nós estamos tudo na versão do Luiz Miranda. Bom, aí pedi aqui à CPI providências sobre vazamentos de dados que vazaram aqui da CPI sobre a nosso envolvimento, e vou reiterar aqui, sempre busquei transparência, diálogo na vida pública, estou à disposição para os esclarecimentos e faço questão de estar aqui. Queria ter vindo antes. Aí eu descobri, senador Fernando Bezerra, que tinha esse programa Profissão Repórter, que era para ter sido mês passado. Não foi. Aí foi exatamente antes de eu vir aqui à CPI. Então, provavelmente, uma coincidência, né, de fatos, mas não tem problema, né? O senador Randolph, que foi notificado, porque fez afirmações naquele programa que não são verdadeiras, e eu vou provar isso aqui. Então, vai ser um bom debate. Vamos para uma boa oportunidade de esclarecimentos. Obrigado de novo aos senhores senadores. Para mim, que sou político com 32 anos de vida pública, fui eleito prefeito da minha cidade de Maringá em 1988. Depois, tenho 6 mandatos de deputado federal, fui secretário de Estado da Indústria e Comércio e ministro da Saúde. Eu estou aqui, como tantos outros de vocês, há tantos anos na vida pública, por ser correto. Porque só tem 2 tipos de políticos: os que querem servir a comunidade, os que querem se servir da comunidade. Mas ninguém é eleito se não estiver bem intencionado. Diz na Bíblia, toda autoridade vem de Deus. Então, ninguém é eleito se não estiver bem intencionado. Depois pode mudar a sua conduta, mas não eleito para gerir mal recursos públicos. Então, para mim, que faço da política a minha vida, a missão de servir é que me move, vocês me causaram um dano à imagem muito grande, muito grande. E eu espero poder reparar isso. O senador Humberto Costa já foi vítima de linchamento moral. O senador Renan Calheiros também. O senador Omar Aziz também. Muitos aqui já foram vítimas de linchamento moral. O tempo do depoimento. Obrigado. Já passou bastante. Eu vou encerrar. Então, diante deste fato, do fato de todos os convocados por vocês, que trataram do processo da Covaxin dentro do Ministério, terem negado qualquer ligação comigo, eu espero que esse mal-entendido de que eu teria participado desta intermediação da Covaxin fique esclarecido de uma vez por todas. Muito obrigado aos senhores.